Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia, que é sempre motivo de muito prazer e prestígio para a gente ter a sua companhia. Olha, hoje no programa você vai conhecer a história de uma atleta, de uma esportista, Lila Tavares. Ela vai contar um pouco de como foi a sua trajetória pessoal, sua trajetória no esporte e como se sagrou campeã mundial de aquátlon, levando a bandeira do Espírito Santo para o Brasil e para o mundo. O programa Em Destaque já está no ar. Muito bem, a nossa convidada de hoje, como eu disse na abertura, é a esportista, essa campeã mundial de aquátlon, uma esportista de renome que levou o nome do Espírito Santo para o Brasil, para o mundo, a Lila Tavares. Lila, que prazer recebê-la aqui, seja bem-vinda. Prazer, obrigada pelo convite. Prazer é nosso de recebê-la aqui. Lila, olha, a Lila estava conversando comigo antes do programa e contando um pouco da história dela, eu fiquei impressionado, porque tem uma trajetória bonita de vida, né? Assim, ela sempre treinou muito e eu quero que ela conte, ela vai contar os detalhes agora pra gente, mas ela ficou um bom tempo parada no esporte, depois ela retomou e aí ela consagrou nessa campeã mundial de aquátlon. Eu quero conhecer, Lila, como que isso tudo começou? Como foi o início? Sim, o início foi com 8 anos de idade, 6 anos de idade eu já nadava, acompanhava minha irmã nas aulas de natação no Álvares Cabral. Na sequência a gente foi para o Saldanha da Gama e depois eu fui para o Praia Tênis Clube. Com 10 anos eu já nadava no Praia, 10, 11 anos. E aí fui campeã capixaba, nosso revezamento a gente se destacava muito. E com 15 anos, eu e mais 3 atletas aqui de Vitória, nós fomos convidados para ir para o Esporte Clube Pinheiros, né, em São Paulo. E aí, com 15 anos, a gente fui para São Paulo, São Paulo Esporte Clube Pinheiros. Isso ainda na natação, né? Isso ainda na natação. Depois, no outro ano, eu nadei no Minas Tênis Clube. Depois, eu passei na faculdade no interior de São Paulo, com 17, 18 anos, em Marília. Sim. E no outro ano, eu fui convidada para me juntar à Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, onde eu me formei em nutrição, eu sou nutricionista, e ali eu terminei no Clube de Regatas do Flamengo. E aí eu parei de nadar. Decidiu parar um pouco essa trajetória esportiva, vamos dizer assim, né? No Flamengo também eu joguei 1 ano de polo aquático. Ah, que legal. É um esporte muito legal, que é o polo aquático. E aí eu parei e voltei para Vitória, né? Quando eu voltei para Vitória, eu quis conhecer outros ares e me deparei aqui com 2 bandas de forró e eu me apaixonei pelo forró pé de serra, e eu toquei sanfona numa dessas bandas que chamava Forró Margaridas. E eu fiquei 3 anos, né, nesse processo, né, da banda. Então eu parei de nadar e voltei para Vitória e fui tocar nas bandas Forró Margaridas. E aí eu engravidei. Eu tenho um menino hoje ele vai fazer 17 anos e eu tive que trabalhar. Não que com a banda não trabalhasse, né? Mas eu fui exercer a profissão de nutrição. E nisso eu também fiz cursos de estética. Eu sou formada em estética e em massoterapia. E eu fui convidada para ir para Brasília, para tomar conta de um spa em Brasília, nessa parte de estética e de nutrição. E em Brasília eu fiquei por mais 3 anos. Em Brasília, eu desenvolvi um projeto social, cultural, nas trilhas de Já, transformando lixo em instrumentos musicais e brinquedos. Bacana. Nós fizemos 10 shows com a banda Lio Jump, uma banda de reggae aqui. Eles já tinham esse projeto aqui em Vitória e a gente levou com oficinas para crianças e adolescentes lá em Brasília. Ou seja, depois que você parou aí, você estava com quantos anos nesse momento? Que você decidiu interromper um pouco o esporte? Não, com o esporte eu estava com 20 anos. Com 20
anos. Isso. E aí você mergulhou um pouco na área cultural, né? Isso. Pelo que está vendo, né? Aham. Foi tocar sanfona na banda de forró, né? Depois entrou nesse projeto também de produzir instrumentos com lixo, né? Isso. Transformar lixo em instrumentos musicais nessa banda de reggae. E como que foi o restante? Aí, como que você... Daí você voltou pro esporte como? Isso, e aí eu voltei para Vitória, eu trabalhei mais uns 5 anos aqui na cultura, em projetos de shows, eventos, e aí eu acordei um belo dia, eu estava com sobrepeso, eu estava com mais ou menos uns 15 quilos do que eu tenho hoje, eu não estava satisfeita, assim, com o que eu estava fazendo, e uma coisa muito interessante, que eu sonhava muito com a natação, eu sonhava muito ainda com o esporte. Que foi da sua infância, sua adolescência, Isso. né? Fizeram parte desse período, né? E aí eu falei, eu preciso voltar a atender, né, nutrição, e eu preciso voltar para o esporte. E aí nisso eu fiz um curso de guarda-vidas, eu sou formada em guarda-vidas aqui. Legal. Eu fiz esse curso justamente, como é um curso intenso, eu fiz para me dar resistência para eu voltar, né, um pontapé. Sim. E aí eu resolvi fazer um triatlon. Uma prova de triatlo. A princípio, para você retomar a sua prática esportiva. Sim. Pensando na sua saúde, né? Pensando na minha saúde, no prazer de nadar, eu era sedentária, né? Eu não treinava, mas eu sempre gostei muito de nadar, de dar uma corrida. Eu sempre pedalei muito, bicicleta urbana. Sim. Né? E aí eu comecei a fazer eu fiz um ano de triatlon, foram 3 provas de triatlon, sem treinar nada. Eu pegava uma bicicleta emprestada na quinta-feira, arrumava uma bicicleta melhor e no domingo eu ia competir. E aí o pessoal das assessorias, né, daqui, porque como a natação é a primeira modalidade do triatlon a gente nada, pedala e corre. Sim. E aí eu saía na frente, eu já saía com os meninos na frente. Considerando toda a resistência, toda a prática que você teve lá na sua infância, adolescência. Sim, Então, toda a memória muscular, né? Sim, e aí eles, vem que essa menina aqui vai dar, né, vai dar trabalho. Sim. E aí eu fui convidada por uma assessoria e assim começou a minha trajetória, né, de novo no esporte. E aí você, então, vamos dizer que você mergulhou literalmente aí no triatlon mesmo. Sim, mergulhei no triatlon. Hoje eu sou tricampeã capixaba de triatlon, sou pentacampeã brasileira de triatlon, estudo na minha categoria, né, campeã brasileira na minha categoria, eu tinha 30, 34, depois 35, 39, agora eu tô na 40, 44. E eu tive a oportunidade de ir para 4 campeonatos mundiais e 2 vezes eu fui vice-campeã mundial de aquatlon. Né? Aquatlon é uma vertente do triatlon, onde a gente só nada e corre. Triatlon nada, pedala, corre. Aquatlon nada e corre. Não pedala, né? Não pedala. E tem o que a gente corre e pedala. Sim. Tira a natação, também tem essa modalidade. Sim. E eu tive a honra, né, de levar o Espírito Santo para cima, né, para o primeiro lugar no campeonato mundial, que isso é muito legal, você, né, ter a bandeira, levantar a bandeira do Espírito Santo num pódio de campeonato mundial. Sim. É muito assim, muito orgulho. E em 2017 eu me tornei, né, campeã mundial dessa modalidade, que é o aquatlon. Não, muito interessante, né? Agora você me contou que nesse período, além do aquatlon, você também tem uma outra modalidade que você, além de nadar um pouco, você pedala e depois corre também, só que é uma distância um pouco maior, né? Eu fiquei até impressionado aqui. Isso, é uma prova que se chama Ironman. Né? O Ironman, ele nasceu no Havaí com a junção de 3 provas, uma maratona, que era de 4 quilômetros, uma prova de ciclismo, que era de 180 quilômetros, e uma prova de maratona. Sim.
que são 42 quilômetros de corrida. A Olha primeira só. maratona é nadando. Oh, vamos relembrar esses números porque são impressionantes. Primeiro nada 4 quilômetros. Nada 4 quilômetros. Pedala 180. Isso, pedala 180 quilômetros. 180 quilômetros pedalando. E depois mais 40? E depois mais 42 de corrida. 42 de corrida. Quanto tempo de prova você fez? Eu fiz em 11 horas e 30. Misericórdia, minha gente. É muito tempo. Olha, é pouco tempo para muita coisa. Essa é uma prova que, assim, é um grande desafio pessoal. Qualquer pessoa que queira se desafiar, que tenha assim, um propósito de se autodesafiar, ela pode se tornar um Ironman. E a gente fala que quem se torna um Ironman, ela é um homem de ferro, né? Uhum. Então, quando você faz um Ironman, você é capaz de fazer qualquer coisa. Quando você se torna um Ironman. Sim. Porque é muita batalha. Primeiro que é uma prova pesada, né? É uma prova pesada. Primeiro, a batalha sua pessoal para você se preparar para essa prova. A sua família, ela tem que estar junto com você, porque você se inscreve um ano antes da prova, no mínimo um ano antes. Se você é uma pessoa sedentária, você precisa ir de 2 a 3 anos para você se preparar para o Ironman. Não para um triatlon, né? O triatlon sprint, que é o menor triatlon, são 750 metros de natação, 20 quilômetros pedalando e 5 quilômetros correndo. Sim. É uma metragem que qualquer pessoa que saiba nadar, pedalar e correr pode estar fazendo. Sim. Né? Mas o Ironman, realmente você precisa se preparar para fazer o Ironman, porque são dores que você tem ao longo do... Imagino que deve ser dor no corpo inteiro, né? Dor no corpo inteiro. Dos pés à cabeça. É um mental muito forte que a gente precisa se preparar para aquilo, porque qualquer coisinha te incomoda. No final da prova, qualquer coisinha te incomoda. Uma unha te incomoda. Então, assim, o preparo mental que a gente tem para fazer a prova do Ironman é muito interessante. A guerra com a mente aí, ela é mais difícil, essa batalha, do que a própria prova em si, fisicamente falando? Lá no dia, sim. Na hora, com né, certeza, o mental conta muito mais no Ironman do que a sua resistência física. Até porque você vai estar preparado, porque o dia da prova a gente fala que é o dia da festa. E os piores são os treinos. E no dia da prova, é muita gente que está na prova. Então, você não corre sozinho, você corre o tempo inteiro com alguém do seu lado. Você encontra pessoas. Então, é muito legal, assim. E os treinos, nem sempre você tem alguém nos seus treinos com você. Entendi. Você vai ter que treinar muito sozinho. É descanso, que você precisa ter uma preparação muito intra. O treino do Ironman. Então, quando você atravessa a faixa o pórtico de chegada do Ironman, a gente se sente imbatível para fazer qualquer coisa depois. Eu imagino, né? É Só muito legal. Pelos percursos aí que a Lila tá contando pra gente, eu já fiquei cansado aqui na mesa do programa de destaque, minha gente. Mas realmente é algo de mérito mesmo, né? Que merece os parabéns, porque não é fácil, né? O esportista, eu penso que ele sofre, além com o treino, com essa preparação mental, né? Às vezes a falta de apoio, né? De incentivo das autoridades de uma forma geral, mas também de patrocínio, muitas vezes, que falta, né? Sim. A gente vê a realidade no nosso país, ainda isso, né? Essa superação. Não, né? E você também, a gente se abdica de muitas coisas. Quando a pessoa ela faz um Ironman, ela não quer mais ir numa festa de família. Não é porque não quer, mas no outro dia ela tem treino, ou ela treinou o dia inteiro, então a pessoa está cansada, a gente quer descansar. Então, você deixa de comer certas coisas, porque você precisa estar num peso legal. Então, assim, abdicação, disciplina, tudo envolve, né? Agora, Lila, você falou agora do Ironman, né? Isso. Que é essa prova que a gente contou com desses percursos bem, bem grandes aí, né? Enfim, que eu já fiquei cansado só de imaginar aqui. Mas você também fez o triatlon, né? Já nadou muito também na infância. Eu penso que qualquer uma dessas atividades físicas, você deve sentir muitas dores no corpo, né? O corpo grita às vezes, não grita? Grita. Assim, o atleta, a gente tem que se adaptar à dor.
porque... É impossível ficar sem ela. a gente quase não fica sem dor, porque quando você está ali acostumado já, por exemplo, numa série de fortalecimento, né? Na sequência a gente vai mudar aquela série, né? Então vem uma dor. Ou você ficou lá 5 horas naquela posição da bicicleta do triatlon. Então assim, a lombar ela sente dores nas articulações, dor no pescoço, no próprio músculo, a fadiga, né? Então assim, atletas e dores andam juntos. Não tem como separar essa dupla aí. A gente fala ainda que os primeiros colocados são aqueles que mais suportam a dor. Esse é o segredo, talvez, né? É suportar a dor. Suportar a dor. Quem consegue suportar aquela mais... dor do cansaço, de você... Eu tô passando mal. Sim. Eu não tô aguentando. Os primeiros colocados, eles conseguem suportar essa dor. E aí você consegue chegar na frente, que você não vai reduzir, né, a velocidade que você tá. Sim. Então, atletas e dores, assim, a gente anda junto. Eu imagino, não deve ser uma rotina nada fácil, Sim. né? Lila, nós vamos para mais um rápido, aliás, para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa em destaque. Hoje, conhecendo um pouco da história dessa atleta, da Lila Tavares, que foi campeã mundial de aquátlon. E hoje está contando um pouco dessa história pra gente aqui no programa, falando sobre essa superação, né? Porque, de fato, ela ficou 12 anos parada sem praticar esporte nenhum, e depois ela retomou e ainda se tornou aí, se sagrou campeã mundial de aquátlon. O programa em destaque volta já. Estamos de volta hoje recebendo em destaque a atleta Lila Tavares. Ela está contando um pouco pra gente da sua trajetória de vida, também da sua superação pessoal, né? Depois de 12 anos parados sem praticar atividade esportiva, ela se sagrou aí campeã mundial de aquátlon. Contou um pouco pra gente dessa história, como foi esse processo todo. E não é só isso, né? A Lila, ela tem agora começou um projeto social que a gente vai falar daqui a pouquinho. Só que antes eu quero falar com ela sobre uma live, né? Nessa semana passada, eu acho que foi, a Lila fez uma live, uma transmissão na rede social, só de esporte. Foram quase 12 horas praticando esporte, é isso, Lila? Foram 12 horas fazendo exercícios. Né? Em tempos de pandemia, eu notei que existiam famílias de projetos sociais esportivos que não estavam conseguindo ajuda, né, do governo, não conseguiam chegar a cestas, né, para essas pessoas, e é inadmissível, né, isso, a gente ter pessoas tão perto passando fome. Sim. Então, inspirada num atleta de São Paulo que fez um desafio 24 horas, eu falei, eu preciso fazer um desafio 12 horas. E aí eu me prontifiquei a ficar 12 horas treinando para arrecadar fundos para ajudar essas pessoas mais necessitadas. E aí eu consegui um espaço, que foi lá no Clube dos Oficiais, onde eu tinha a piscina, eu tenho a bicicleta, né, que a gente coloca num rolo, que chama, um aparelho que você coloca a sua bicicleta estacionada, e aí você pedala na bicicleta, e tinha ali o campo também de futebol. Então a gente conseguiu a autorização, né, com todas as normas, né, que a gente precisava ter, para ficar 12 horas ali treinando. E junto com esse treino, eu fiz lives com toda essa galera que passou, toda não, né, faltou gente, mas com essas pessoas que passaram durante a minha vida, né, essa minha trajetória no esporte. Então eu fiz lives com técnicos da seleção brasileira, com uma endocrinologista que já tem 3 Olimpíadas, com atletas que moram no Havaí, com um atleta com medalhista olímpico. Então, assim, foi muito legal, foi um momento de reencontro entre a gente.
E foi legal também, porque a gente pôde ajudar, né? A gente conseguiu cestas básicas também, uma empresa doou, a SA Ambiental, ela doou 60 cestas por conta, né, do desafio. A cada hora ela me dava 5 cestas. Que legal. Então você cumpriu o desafio das 12 horas, 60 cestas. 60 cestas. Fora o que foi arrecadado e doado durante a live também, que você Isso. destinou para essas famílias carentes. A gente priorizou pessoas de projetos sociais esportivos, né? Tem tudo a ver com você. Que tem tudo a ver com a gente, né? Com o meu mundo. E assim, ainda tem muita gente para ajudar. O nosso projeto vai continuar, porque as 60 cestas já foram e a gente vai continuar ajudando. A gente vai criar alguma outra situação para ajudar essas continuar famílias, ajudando, né? esses mais necessitados. Agora, além dessa live, que eu achei sensacional, né? 12 horas praticando exercícios e ainda poder arrecadar. A ideia foi muito genial e ainda arrecadar essas doações, né? Para ajudar pessoas carentes. Inclusive, é um movimento que a gente tem visto se fortalecer muito no nosso país, né? Tanto de artistas, né? No seu caso do esporte, mas da música também a gente tem visto. E eu acho isso muito louvável, sabe, Lila? Porque, de fato, o momento ele é muito difícil, né? É um momento difícil para todo mundo, para o mundo inteiro está sofrendo com essa pandemia. E iniciativas como essa acho que fazem toda a diferença, né? E acho que o mundo, e principalmente aqui no Brasil, a gente viu o quão necessário, né, em tempos, né, do novo coronavírus, Sim. a importância do exercício físico, a importância de uma alimentação, né, saudável, adequada, né? de uma alimentação saudável, e o tanto que os artistas fizeram entretenimento com as pessoas dentro de casa. Como isso é possível, né? Como é uma experiência muito positiva, que deu certo. Sim, e assim, eu acho que o pós-pandemia vai ser interessante em relação aos educadores físicos, à nutrição e à valorização, né, dos artistas. Com certeza. Agora, Lila, além dessa live, que como eu disse, eu achei muito legal, você também tem um projeto social. Começou agora recentemente, esse ano ainda, né? Um projeto que você tenta aí inserir famílias, né? Aliás, jovens aí que estão em vulnerabilidade social no mundo do esporte. Isso. É isso? Como chama o projeto? Chama Projeto Revelando Talentos. Revelando Talentos. Isso, Revelando Talentos. Fabiano, eu sempre fui para os lugares e vi aquela realidade e falava, nossa, esse rapaz aqui, meu Deus, daria um ótimo jogador de polo aquático. Esse aqui iria para correr. E as pessoas sempre chegavam assim, em mim, meio que um imã, e falar, nossa, eu gostaria de fazer esporte. Então, eu sempre escrevi projetos na minha cabeça, sempre surgiu ideias de projeto nesse âmbito de colocar e de dar oportunidades para essas crianças, para esses adolescentes. E com essa minha volta ao esporte, eu vi que a gente precisa de uma orientação. Não adianta eu ser só uma atleta, eu preciso de orientação de uma pessoa que me ajude a escrever um projeto, porque eu fui uma pessoa que eu escrevi o meu primeiro projeto de patrocínio, eu escrevi e eu fui atrás de patrocínio. Sim. E eu ganhei, eu conquistei isso daí. Mas é muito difícil o atleta ele fazer isso. A gente não sabe. Sim, o atleta não sabe como conseguir, né? Isso eu consegui com o meu triatlon de agora, porque na época da natação eu não tinha patrocínio. Você sozinha? Era sozinha, eu tinha o clube. Sim. Né? Que eu tinha salário suporte, do né? clube, eu tinha casa do clube, eu tinha faculdade do clube, mas patrocínio eu nunca tive. Eu fui ter patrocínio agora no triatlo. E por conta dessa minha trajetória na cultura, de escrever projetos, então eu falei, eu vou criar um projeto de marketing esportivo para o meu triatlon. E eu conquistei. As pessoas falavam, você não vai conseguir isso aqui, não existe. E eu fui lá e eu conquistei. Isso é muito então, legal. Eu falei, agora eu quero ajudar essas crianças, eu quero dar essa oportunidade. O projeto hoje tem quantas crianças que participam? Não, o projeto, a gente deu um pontapé inicial, porque teve um campeonato brasileiro de A4, esse campeonato né? nessa modalidade que eu sou campeã mundial.
teve um campeonato dia 26 de janeiro aqui em Vitória. Olha que bacana, no início do ano aqui. No início do ano, pela Federação Capixaba de Triatlo. Sim. Eles realizaram isso aqui, dia 26 de janeiro. E aí eu falei, já que vai ser aqui e a gente não tem custo, só tem o custo da inscrição, eu vou conseguir essa inscrição e vou colocar algumas crianças e adolescentes que queiram fazer o seu primeiro campeonato para participar desta prova. E aí eu fiz uma vaquinha online, eu corri atrás de gente para bancar essa inscrição. Sim. E eu treinei, eu também participei, fui campeã brasileira e treinei com essas. A gente começou com 10 crianças. Sim. Tá? E aí foram só 6 crianças que participaram do campeonato, né? Mas nós fizemos 2 campeões brasileiros, 3 vice-campeões brasileiros e um menino que ficou em 4º lugar. Que bacana, isso na primeira vez, todos eles? Todos eles. Alguns já tinham competido, mas no A4 não. Entendi. Então isso vai dar oportunidade para eles entrarem no Bolsa Atleta ano que vem. Sim. Entendeu? Porque eles já têm esse título. Você acaba iniciando eles no esporte de uma forma mais profissional, né? E aí vai aprendendo, isso com certeza pode ser, e tem toda a chance de ser um pontapé muito forte para a carreira esportiva, talvez, desses jovens, né? Com certeza. E agora a gente ia já começar com uma outra modalidade, que é o polo aquático. A gente ia começar com essa nova modalidade aqui no estado. E aí a pandemia chegou, né? E estamos todos aguardando essa retomada, né, das coisas, a normalidade. Bom, infelizmente, Lila, o tempo está chegando ao fim, mas eu adorei hoje conhecer aqui no programa a história dessa atleta que é campeã mundial de A4. Tem uma história de vida muito bacana, né? Iniciou a sua vida no esporte ainda muito jovem, depois parou tudo, foi pra música um pouco, mas depois viu que poderia mudar a qualidade de vida voltando ao esporte. E não só fez isso, como se tornou, como a gente falou, a campeã mundial de A4, né? Nessa modalidade, que dá muito orgulho para todos nós capixabas. Eu quero te dar os parabéns pela sua trajetória, te agradecer, foi um prazer te receber aqui no programa. Prazer foi meu, muito obrigado pela oportunidade, né? Muito bom a gente reviver essa trajetória e poder contar um pouquinho para as pessoas. Obrigado. Obrigada. Desejo ainda mais sucesso para você, viu, Lila? A você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente fica por aqui, lembrando que você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Siga a gente lá no Instagram, @programa em destaque. Me siga lá também, @Fabiano Rossi. Segunda a sexta, às 8h30 da noite, a gente está na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim, também de segunda a sexta. Para você, uma ótima noite e até o nosso próximo encontro.